Petistas e bolsonaristas votaram para quadruplicar o limite que você pode gastar com publicidade de empresa estatal e também para permitir que político que participou de campanha assuma cargo em empresa estatal. Você votou ontem com os petistas. Voltando para a cena do crime. Basicamente estão acabando com a lei das estatais, com os critérios técnicos, com os critérios profissionais para você indicar os nomes para as empresas estatais, e agora você vai poder voltar aquelas velhas indicações políticas da companheirada, isso com o voto de Eduardo Bolsonaro, com o voto de Carla Zambelli, com o voto de Gleisi Hoffmann. Nessa hora, meu amigo, não teve governo, não teve oposição, tava todo mundo junto, mas diz o Eduardo Bolsonaro que, na verdade, não foi ele que votou com o PT, foi o PT que votou com ele. Não fui eu que votei com o PT, o PT é que votou conosco. Né? Então fiquei curioso, agora acho que é ele que vai nomear o Aloysio Mercadante pro BNDES. Bom, vamos continuar esse vídeo, logo depois, claro, que você se inscrever no Clube MBL. Clube MBL é mais nova iniciativa para você que quer saber bastidores aqui de Brasília, informações exclusivas. E lembrando também que hoje é o último dia da Academia MBL para você que quer fazer parte dos nossos quadros, para você que quer fazer parte da nossa militância, para você que quer disputar as próximas eleições, seja para vereador, seja para deputado, para presidente da República, quem sabe, esteja junto com a gente, entre na Academia MBL. Muito bem, primeiro vamos entender o que aconteceu, né? Existe uma lei chamada Lei das Estatais, que é uma lei que prevê critérios técnicos profissionais e evita conflitos de interesse na gestão da estatal. Ou seja, se você defende que um sujeito tenha preparo técnico, tenha preparo acadêmico, que ele tenha experiência profissional para assumir um cargo dentro de uma estatal, ou seja, que ele seja competente para isso, você é a favor da Lei das Estatais. Se você defende que não tenha conflito de interesse, que um sujeito que trabalhou numa empresa privada da área, que um sujeito que trabalhou numa empresa com contrato direto com aquela empresa estatal, ou um sujeito que trabalhou numa campanha política não seja indicado depois pelo político cuja campanha ele participou posteriormente, ou seja, se você é contra pilantragem, se você é contra indicação política para desvio de dinheiro público, você também é a favor da Lei das Estatais. Muito bem, né? Existe uma chamada quarentena, que é o período de tempo que você precisa ficar, né, sem participar da campanha política, sem estar na campanha política daquele político, para você poder ser indicado, para não haver conflito de interesse, para você não defender os interesses daquele político e sim defender o interesse público. Pois muito bem, essa quarentena era de 36 meses, né? E o projeto que foi aprovado pela Câmara dos Deputados, com o voto de deputados bolsonaristas e com o voto de deputados petistas, fez com que esse prazo passasse para 30 dias, ou seja, é ridículo, né? Como se não tivesse prazo nenhum. 30 dias de eu participar de uma campanha política, não dá nem o tempo de virar o ano pro sujeito assumir o cargo, né? Bom, 30 dias acabou a campanha, já... Tempo muito menos do que aquele suficiente para você evitar que tenha um conflito de interesse político, não dá nem o tempo o sujeito assumir o cargo, ele já vai ter passado ali mais de 2 meses, né, até o sujeito ser indicado para aquela empresa estatal. Então é realmente um período ridículo, é como se não tivesse quarentena nenhuma, e isso foi aprovado, esse projeto foi votado com o voto de Eduardo Bananinha, com o voto de Carla Zambelli, e aí a desculpa do Bananinha é que não, foi uma mentira assim deslavada. Primeiro, o jogo retórico de querer dizer que não fui eu que votei com o PT, foi o PT que votou comigo, mas o que ele quis dizer com isso, assim? Vocês votaram junto da mesma maneira, né? E você votou a favor de uma emenda que ajudou o Aloysio Mercadante. Aí ele falou, não, mas se eu for não levar em consideração os aspectos positivos e negativos do projeto, eu não voto projeto nenhum. Todos os projetos, basicamente, que você for ver aqui, tem pontos positivos e pontos negativos. Se eu for olhar apenas os negativos, a gente nunca vai votar. Então me fala um aspecto positivo desse projeto, Bananinha. Qual que é o aspecto positivo do projeto que permite que os petistas quadrupliquem o gasto com empresa estatal em publicidade no que quer que eles desejem, no que quer que eles queiram fazer, nos veículos amigos, né? Qual que é a vantagem de eu poder ter uma quarentena só de 1 mês para o Aloysio Mercadante comandar o BNDES? Qual que é a grande vantagem desse projeto? Qual que é o grande ponto positivo desse projeto? E outra desculpa que ele também utilizou, qual que é a vantagem de você poder quadruplicar o gasto de empresa estatal em publicidade para ajudar a companheirada, para ajudar os veículos amigos e ainda colocar o Aloysio Mercadante do BNDES, que é membro do Conselho Editorial do Brasil 247. Gente, a gente cansou de falar e de denunciar o esquema de financiamento dos blogs sujos do PT, que utilizavam dinheiro público, que utilizaram dinheiro do pagador de impostos para financiar a campanha política. E agora não vamos permitir isso e ainda dizer que tem ponto positivo no projeto, que se não analisar os pontos positivos e negativos do projeto, você não vota projeto nenhum. Pelo amor de Deus, você nem leu, Bananinha. Você sabe que você vota sem ler, você não tá aqui, você tá no Catar, nem sei mais onde é que você tá. Não participa de discussão, você não tem absolutamente noção nenhuma do que você tá fazendo. Ainda usa outra desculpa esfarrapada, outra mentira, falando que não. Eu votei no texto original. Que é o que eu votei sim. Que não tinha isso. Pera aí, primeiro ponto é que o texto original já era horroroso. Ele já aumentava o quanto de publicidade
universidade, em estatal, o governo poderia gastar. Esse texto original que você votou. Segundo, você não votou o texto original porque ninguém votou o texto original, porque não é assim que o processo legislativo funciona, bananinha. E você saberia, se você, sei lá, tivesse exercido algum mandato, ou 2 mandatos, talvez, quem sabe, de deputado federal, talvez você já tivesse aprendido isso. Que, na verdade, o processo legislativo funciona da seguinte maneira: você tem um texto e o que você vota é o relatório. Você não vota o texto original, a não ser que alguém apresente um destaque para se votar o texto original. Seu partido apresentou destaque para isso? Não. Algum partido apresentou? Não. Logo, ninguém votou isso porque não houve essa votação. Só houve a votação do relatório, da chamada subemenda substitutiva global, que é quando o relator pega o texto original, pega todas as emendas que foram feitas e cria um novo texto a partir das emendas que foram apresentadas e cria um novo texto a partir do texto original, mais as emendas, e é isso que a gente votou. A gente nunca votou nenhum texto que não tivesse a emenda Aloysio Mercadante. O primeiro texto que a gente votou já tinha, e por isso que eu votei contra, e depois o destaque para você retirar esse trecho do texto da subemenda substitutiva global, do relatório, eu também votei contra, mas aí quando você já tinha quando já sabia que não tinha possibilidade nenhuma de derrubar, era só para marcar a posição, mas quando eu já tinha votado contra o texto original, você não, você votou a favor do texto original, junto com os petistas, e depois quer dizer que não, que votou só, eu votei aqui no destaque para derrubar, né, essa parte da emenda Aloysio Mercadante, mas o resto do texto era texto bom, porque era o texto original. Não, nunca foi o texto original, sempre foi o relatório, e mais do que isso, sempre teve a emenda Aloysio Mercadante. Você não votou nenhum texto original sem emenda Aloysio Mercadante, então para de mentir. Você mesmo, bananinha, na tentativa de se explicar, diz o que eu votei que foi a subemenda da Margarete Coelho. De acordo aqui com o substitutivo da deputada Margarete Coelho, você mesmo já disse que é uma subemenda, só que acho que você não sabe o que é uma subemenda. Você leu subemenda em algum lugar, ali no título do documento, aí você repetiu, mas você não sabe o que é uma subemenda, que é uma emenda substitutiva, que é justamente um texto que substitui o outro, que no caso é o texto original. Que qual texto é substituído na emenda substitutiva? O texto original. E não, no que eu votei na subemenda, se você já votou uma subemenda, você já não votou o texto original. É uma impossibilidade lógica a sua explicação. Você tá falando, não, porque eu votei A, que é igual a A, só que A é diferente de B, só que eu votei em B também, que B é diferente de A, só que eu votei em B, que é B é igual a A. Você entendeu o que eu falei? Porra nenhuma! Pois é, eu também não entendi, foi exatamente isso que você falou. Não deu pra entender absolutamente nada, porque é uma impossibilidade lógica, racional, entendeu? Mas pra você entender, pra você ficar tranquilo, né, você pode ficar assim, sossegado, que eu tô gravando esse trechinho aqui do vídeo que eu gravei falando sobre o processo legislativo, eu tô colocando aqui, ó, nesse pendrive, e vou mandar aqui direto, eu mesmo, pessoalmente, vou deixar lá na portinha do seu gabinete para você aprender o processo legislativo. Tô deixando aqui um pendrivezinho aqui, ó, bala, importado, isso aqui, importado do Catar, diretamente da FIFA, que tem mais países. Você sabia que a FIFA tem mais países do que a ONU? Então, diretamente da FIFA, que é pra você entender o processo legislativo, para ver se nesse terceiro mandato você, né, não sei, talvez aprove uma lei, faça alguma coisa assim, né, alguma coisa relevante, um relatório, uma subemenda substitutiva global, que você aprenda o que fazer agora dessa vez. Enfim, esse absurdo, infelizmente, foi aprovado e é um atestado, primeiro, de que o bolsonarista não vai fazer oposição coisa nenhuma, que o bolsonarista não sabe nem ler o projeto que tá votando, sabe, para fazer oposição. Ou seja, nem com o voto deles a gente vai poder contar. E, segundo, é um atestado de que querem voltar para a cena do crime, porque eles basicamente vão lá e admitem, não, eu realmente quero utilizar esse dinheiro, eu quero utilizar esse cargo dessa empresa estatal para indicar um sujeito que não tem a qualificação profissional, que não tem a experiência no mercado de trabalho para exercer esse cargo nessa estatal e que ao mesmo tempo é um apaniguado político. É a admissão de culpa. Não precisa nem começar a surgir o primeiro escândalo estatal que vai surgir, pode recordar esse trecho de vídeo que vai surgir escândalo estatal e pedir isso aqui, já é o atestado de que vai surgir. Anotem aqui, o profeta Kim está prevendo que vai surgir escândalo estatal durante os governos petistas. Depois, vão lá e pode espalhar esse vídeo aí, que ele precisa terminar o governo Lula, não tiver escândalo, você vai recortar e podem utilizar esse vídeo para falar, tá vendo, Kim, como você é um mentiroso, como você fica prevendo coisas ruins dos nossos amiguinhos petistas. Não, pode recortar, vai acontecer, vai ter escândalo estatal, porque o sujeito não faz isso, não aprova mudança em lei das estatais a toque de caixa para nomear Aloysio Mercadante pro BNDES, isso só do nome que a gente tá falando, né? Imagina o
tanto do resto das dezenas e dezenas de outras estatais que a gente tem, que eles vão fazer essas nomeações, que não vão cumprir esses requisitos e que a gente ainda vai ver em agência regulatória. Meu Deus, gente, agência regulatória, imagina um monte de agência sendo nomeada com gente desqualificada, que não tem a menor noção do que tá fazendo, que tá defendendo interesse político escuso. Meu Deus, imagina tudo, toda agência que você pode imaginar, a ANAC, a Anatel, a Anvisa, todas as agências, esquece qualquer quadro técnico, não mais vai precisar ter esse conhecimento técnico, você vai poder nomear qualquer pessoa. Imagina isso na mão dos petistas, é isso que vai acontecer. Vocês podem recortar, depois vocês podem publicar, porque vai ter escândalo estatal e o PT já tá admitindo isso mesmo antes de assumir o governo.